Então, o que a gente tem? Uma separação. Né? Hoje em dia, a gente funciona com base na separação. Né? Eu e o fenômeno. Existe um fenômeno que eu quero compreender, então a primeira coisa que eu faço é eu não só me destaco do fenômeno, eu mantenho uma distância. E quando eu falo distância, né, existe uma distância espacial, claro, essa distância metafísica se expressa de certa forma numa distância física, de alguma maneira, né? Mas essa distância é uma distância também consciencial, uma distância psíquica, uma distância no sentido de que, olha, eu não quero me envolver tão a fundo com isso, porque se eu me envolver muito a fundo, eu posso colocar a minha carreira em risco, a minha imagem em risco, a minha possibilidade de gozar em risco. Então, eu vou me separar daquele fenômeno que eu preciso, eu quero estudar para conseguir obter alguma vantagem mundana. E se vocês forem reparar bem, a imensa maioria dos acadêmicos, eles operam baseado nisso. Né? Eles precisam se destacar e insistem em fazer isso, para que eles consigam ficar tranquilos e estudarem o fenômeno. Só que essa própria mentalidade já coloca uma barreira que te impede de compreender a fundo o que é a coisa. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês entenderem. Pular de paraquedas, por exemplo. Eu nunca pulei, né, mas você pode estudar o que seja pular de paraquedas, ver a teoria, ver vídeos de pessoal pulando. Você pode até fazer simulação, que dê um aspecto de realidade para a coisa. Você vai se sentir em muitas maneiras, né, pulando. Né? Você pode conversar com vários paraquedistas, falar o que isso representa, fazer exercícios que se assemelham a isso. Mas enquanto você, de fato, não pular de paraquedas, né, na prática, você não vai compreender, né? Você não vai entender o que seja a coisa. Né? Ou dar aula. Né? Alguém pode falar como é que funciona dar aula. Você pode colocar uma pessoa para sentar junto com os alunos e te assistir dando aula. Daí você vê o que significa dar aula, em vários pontos de vista. Né? E a pessoa pode ver uma aula acontecendo, pode ler sobre isso, ver em vídeo, né? Inclusive ver ao vivo, né, a aula. Só que isso, a pessoa nunca vai saber o que é ministrar uma aula se ela própria não der uma aula, não estiver lá exposta, estando sujeita a todos os riscos. Então, você não consegue compreender o que é uma coisa simplesmente se colocando a parte da coisa. E o que os caras gostam de fazer, eu vou ficar bem próximo ao sujeito, eu vou ver uma aula ao vivo, né? Eu nunca dei, por exemplo, e daí eu vou entender o que é a aula, que eu prestei atenção em tudo, eu anotei tudo, eu entendi tudo, né? Então eu sei o que é. Então agora quando eu for ir lá, eu vou estar preparado para a coisa. Daí o sujeito vai lá e aparece plim, 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 um monte de surpresas inesperadas, que não podem ser previstas intelectualmente, né? Porque a pessoa acredita que essa coisa, um estudo, né? Um estudo laborioso, observar o outro e tal, vai levar a pessoa a entender o que seja. Eu sei o que é isso, né? Eu não preciso passar pela coisa, eu já sei o que é. Né? Eu nem vou passar pela coisa porque eu já sei como é. Eu entendo exatamente como você se sente, o que significa a coisa. E a pessoa, na verdade, não entende, porque a pessoa não passou, não se sujeitou à experiência. A mesma coisa eu falo em relação a exercícios, né, de engenharia. Eu dou aula de engenharia, então cito isso. Você resolver um exercício, mesmo que na raça, se você já está sabendo os métodos, exercitando a receita de bolo que você aprendeu, né,
Mesmo que você faça um esforço intelectual, isso não é entender de verdade aquele conteúdo, né? Para você realmente compreender a fundo aquele exercício e conseguir chegar na sala e ir muito além do que um simples solucionário é, você precisa ter passado muito mal naquele exercício. Aquele exercício precisou antes lhe ser alienígena, né? Você chega na coisa, bate, tenta aplicar um método, não bate. Daí você fala, meu Deus, mas não chego na resposta nem a pau, Juvenal. É muito difícil, mas isso não bate, não pode estar certo, gabarito, porque mesmo vendo solucionário, ele pulou daqui para cá, isso não faz sentido. Daí que você começa a adentrar na coisa mesmo. Você começa a ler as palavras com mais calma, você começa a ver, o que está faltando na minha capacidade de pensar que me impede de ver esse caminho. Daí você presta mais atenção nas palavras, você pensa no significado, onde elas estão colocadas. Você vai lá nos fundamentos, nas hipóteses, né, nas premissas. Daí você começa a mexer num campo muito mais profundo, né, que é o conceitual, né, e não na simples implementação da coisa. Daí você consegue chegar numa resposta, né? Você consegue chegar na resposta e compreender o que precisava. Você sofreu o exercício, né? E quando você sofre o problema, né, o exercício, e o resolve, você aprendeu de verdade a coisa. Isso é interessantíssimo, né? Porque enquanto você vai fazendo que nem macaquinho a coisa, muito aluno que às vezes tira só 10, notas altas, né? É assim, né? Eu quero pegar a receita, eu treino exaustivamente e daí eu vou me preparando para todas as situações imagináveis. E eu vou aprendendo, né? Até o cara desenvolve uma mnemônica para, determinadas coisas estão aqui, eu já vou encaixar nessas fórmulas, tem a ordem, eu vou pá e resolvo e pronto, né? Como uma máquina. Isso não é pensar a fundo, né? Isso está muito longe da intuição. Isso é um pensamento executório, né? Que pode até adquirir, né, características sistêmicas, né? Mas ainda vai estar a nível racional. Isso não é pensar de verdade para valer, né? Pensar para valer é para poucos, né? E isso exige você não passar bem, né? Isso exige você lidar com desconforto, né? Você sente vertigem. A pessoa não quer se colocar nessa região, né? Nessa fronteira entre o abismo do vazio e o que ela conhece, né? Ela quer ficar bem dentro, né, do feudo e resolver coisinhas de feudo e se achar a campeã da coisa, né? Isso é o intelecto agindo, né? A razão. Né? Isso não é a intuição. A intuição se lança no infinito com um salto de fé e ela vai resolvendo. Ela convoca a racionalidade quando é necessário, mas ela vai, através da vivência, construindo novas pontes, né? Nessas novas regiões ignotas para a mente. Entenda no sentido hiperespacial, né? Regiões e tudo mais. Bom, vocês já devem nessa altura, né, já estar entendendo o que as minhas palavras, que elas têm um significado profundo. E é como aqui naquele joguinho, né, Age of Empires, você tem um scout, né, que é o sujeitinho, um hominho com um cavalinho que vai, ele não tem armamento, né, ele não tem armas fortes, mas ele tem velocidade. Ele vai entrando naquelas regiões no mapa desconhecido e você vai revelando o que tem lá. Né? Você vai desbravando o desconhecido, tipo de um bandeirante, né? Só que aqui no bom sentido, né? Espiritual. A intuição é uma bandeirante do desconhecido que amplia as fronteiras do conhecimento através de uma vivência sincera e séria. A razão não, ela trabalha com o que já tem, né? E vai satisfazendo gozos, às vezes, muito além do necessário, que acaba gerando várias doenças. Então, essa é a barreira que precisa ser rompida, né?
Eu sou parte do fenômeno. Eu mesmo sou um fenômeno que tem uma relação com esse fenômeno e esse fenômeno influencia em minha vida. Ele está presente em minha vida, às vezes, em vários momentos, e eu não percebo isso. E não perceber isso te leva a se desencantar pela coisa. Como é que uma pessoa vai descobrir algo mais a fundo de um fenômeno se ela não tem essa capacidade de se encantar com a realidade? Fica difícil, né? Você pode pegar Henri Poincaré, Erwin Schrödinger, Blaise Pascal, entre outros, né? Newton, Einstein, Galileu, Kepler, Henri Bergson, Spinoza, Beethoven, Van Gogh. Nenhum desses sujeitos vai falar que esses processos, seguir regras, eram a coisa principal. Nenhum. Eles até podem ter exercitado suas técnicas, seus raciocínios, né, dentro dos seus campos, mas o que realmente os tornou gênios, né, os caracterizou como gênios, não foi isso. Não foi isso. E, infelizmente, hoje, a academia adestra, né, as pessoas como macaquinhos a exercitarem tudo, exceto qualidades do espírito que realmente poderiam levar a academia a avançar de fato. Esse é o problema hoje em dia, né, da ciência. Por isso a importância capital, né, deste texto, né, desse trecho do livro, que é novos caminhos que a ciência precisa trilhar, né, novos caminhos. E daí eu coloco uma coisa aqui que eu vejo como importante, que a partir de um determinado grau de conhecimento, né, a gente precisa evoluir interiormente, né? Nosso intelecto não consegue ir além de um ponto se a nossa moral, né, moral e ética estiverem também suficientemente desenvolvidas. Então eu coloquei aqui duas expressõezinhas, né? A inteligência, ela é função da moral. E a moral, para também crescer, ela também é uma função da inteligência. Então, moral e pensamento, né, são dois aspectos que te permitem se tornar intuitivo, né? Um ser mais evoluído, né? Essas duas coisas precisam ser igualmente desenvolvidas num grau alto para você evoluir como ser humano. O seu destino, o meu destino, é nos tornarmos seres intuitivos. Né? Super-homem de Ubaldi, que a gente vai estar falando no final do nosso estudo, né? Não é o super-homem de Nietzsche, né? Nem o super-homem de Capa. Apesar de se ler a fundo esses dois tipos, existe uma certa similaridade substancial, mas o super-homem de Ubaldi é o verdadeiro super-homem. Então, inteligência e moral são coisas centrais para a ciência, para a educação e para a sua vida, meu amigo. Você vai sair depois de ver esse vídeo, tudo o que você vai passar durante a semana tem tudo a ver com essas coisas aqui. Né? Você tem que saber captar essas coisas ocorrendo diante de sua vida pessoal. Né? Perceber isso, aumentar a capacidade de percepção. Isso só consegue ser feito pela maturação interior, que vem em larga medida através da dor, que todo mundo quer evitar. A pessoa não quer lidar, né? Mergulhar de cabeça nessa realidade, no desconhecido. E daí a pessoa põe tudo a perder. Ela se garante, né, no seu feudo, mas ela vê que o seu feudo não representa nada perto desse maravilhoso e vasto universo. Vasto em sentido dimensional, né? Não estamos falando em sentido espacial, apesar do universo também ser vasto espacialmente.
mas é nesse sentido dimensional que você consegue se expandir de verdade e abraçar tudo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões. Até lá!